próprio Jesus disse, onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estou. Amém. Então, se você reúne com mais alguém para buscar a presença de Deus, Deus se manifesta. Glória a Deus. Tá? Então, o que eu queria falar para os irmãos é isso. Ó, o livro de Atos também fala sobre a unidade da igreja primitiva, que é um exemplo para nós. A igreja primitiva, no início, ela era unida. Tá? Atos 2, 44, quem quiser ler, tá? Ó, a palavra de Deus fala assim, Atos 2, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam, né, em Jesus, eles estavam juntos, eles não estavam divididos, eles não estavam separados. Todos os que criam em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Como que era a igreja primitiva? A igreja primitiva, eles se reuniam nos lares. Porque na época da igreja primitiva, eles eram perseguidos pelos romanos. Então existia uma perseguição muito forte. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se reunir escondidos. Eles não conseguiam cultuar a Deus nos templos. Porque eles eram perseguidos, eles eram mortos. Então eles tinham que fazer reunião como nós estamos fazendo aqui. Nos lares escolhidos. Porque um dia fazia no lar de um, outro dia fazia no lar do outro, outro dia fazia no lar do outro. Então eles fugiam da perseguição. Porque era um trabalho, era uma igreja em células. Eles se reuniam nos lares. E olha que interessante. Que diz aqui que todos os que criam estavam sempre juntos. Amém. Quando tinha um culto, uma reunião no lar de um, eles iam. Quando tinha reunião do outro, eles iam, porque eles têm o desejo da união em buscar a Deus e a louvar a Deus na sua unidade. E tinham tudo em comum. Existia uma comunhão entre eles eram comum. Na palavra, e a Bíblia fala, tem os versículos, vamos ler que eles tinham comunhão na palavra, na oração e até no partir do pão, até comer eles comiam juntos, louvando e adorando a Deus. Tá? Paulo explica em sua carta aos Romanos um belo versículo sobre unidade, que todos nós mesmos diferentes fazemos parte de um mesmo corpo. Todos nós somos de famílias diferentes, mas nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Em Romanos, se quiser abrir Romanos capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Romanos 12, 4, 5. Versículo 4, versículo 5. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, verso 4. Olha que interessante, porque assim como em um corpo temos muitos membros, no nosso corpo nós temos muitos membros, dedos, mãos, pés, né? Somos um corpo formado de membros. E nem todos os membros têm a mesma operação. Não é verdade? A mão serve para uma coisa, os pés servem para outra. Né? A perna serve para andar, a cabeça serve para lançar, o coração serve para bombear sangue para todo o organismo. E assim, né, todos os nossos membros, nossos órgãos que nós temos aqui. Ó. Assim como nem todos os membros têm operação, também espiritualmente. Um é pastor, outro é levita, né? O outro é obreiro, outro é diácono, outro ajuda. Né? A irmã Luciana prepara todo dia a nossa confraternização aqui. Cada um tem um dom e um talento na presença de Deus. Cada um é um membro do corpo de Cristo que coopera na obra. Assim, olha que diz, interessante. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Somos muitos, mas somos um só corpo só em Jesus. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Então nós somos irmãos. Então quando você não está bem, eu tenho que orar por você. Né? Como quando você está doente, eu preciso dar uma atenção para você. Do mesmo jeito, se arrancar a tua unha que é bem pequenininha, ela vai doer muito. Se você prender a tua unha na porta, vai doer muito. Ela é pequenininha, mas você sente a dor dela. Assim tem que ser o corpo de Cristo. Nós não podemos ser indiferentes. Né? Indiferentes, como a situação que a pastora falou. Não pode haver indiferença. Não, cada um com o seu problema, não. Nós somos uma unidade, um só corpo em Cristo Jesus. Quando alguém está necessitado, fazer o que a pastora fez. Pegou a irmã, levou no médico, deu assistência e a irmã foi abençoada. Imagina se a pastora não se preocupasse com a irmã. Na verdade, imagina se a pessoa, não, eu estou com a minha neta aqui, não dá para levar não, a sua filha não quer levar, também não vou levar então. Então, aconteceria tudo isso. Mas a pastora foi, pegou, mesmo com a dificuldade, foi lá, levou, Deus fez a obra, Deus tocou na operação do enfermeiro, a enfermeira fez tudo e tal, e preparou para ela a bênção de Deus. Então, é a unidade do corpo. Isso é o exemplo da unidade, de você estar disposto a ajudar aquele irmão na sua necessidade. Né?
Também, se quiser abrir Romanos 12, verso 16, um pouquinho para frente, fala que também fala da unidade necessária, da humildade para a necessária, que é necessária para a unidade. Sem humildade de Deus, de Cristo, em Jesus, não conseguimos ter a unidade, tá? Romanos 12, verso 16. Sede unânimes entre vós. Unânimes é o quê? Um único objetivo, fazer a vontade do Pai. Tá? Não ambicionei coisas altivas, olha só, não ambicionei coisas altas, coisas grandes, mas acomodai-vos às humildes. Né? Não sejais sábio em vossos olhos. Romanos 12, verso 16. Então o que Deus fala para nós? Para nós não termos a soberba, a prepotência, de eu achar que eu sou melhor do que ela, melhor do que você. Não, nós somos iguais. A mesma limitação que eu tenho, você tem. Né? Se você tiver uma gripe e eu também pegar uma gripe, eu vou ficar doente igual você. Não é verdade? E às vezes a gente se acha tão grande, e se às vezes entra um cisquinho no nosso olho e não conseguir arrancar aquele cisco, a gente passa dificuldade por causa de um cisquinho no olho. Não é verdade? Então nós temos que nos acomodar, que Deus está falando, às coisas humildes. Não ambicionei coisas altas. Se Deus te der alguma coisa grande, vamos dizer assim, financeiramente, materialmente, glorifica a Deus. Mas não devemos ficar angustiados e desesperados ambicionando coisas altas. Mas aqui Deus está falando, acomodados às coisas humildes. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. Né? Porque a Bíblia diz que da soberba procede a ruína. Né? Quando eu acho que eu sou melhor que você, eu estou me vangloriando, em vez de dar glória para Deus, estou dando glória para mim mesmo. E da soberba procede a ruína. Né? Eu vi pessoas com humildade que vão longe com a humildade dele. E pessoas também que são soberbas, que logo ali tropeçam, caem no laço do inimigo, porque o diabo prepara um laço ali para as pessoas que são soberbas. Ainda em Romanos, no outro versículo, sobre unidade, Paulo fala sobre termos do mesmo sentimento. Romanos 15, 15, se quiser acompanhar aí, capítulo 15, versículo 15. Romanos 12. Romanos 15, 5. 15, 5. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quando Jesus andava, se você analisar a vida dele, você nota que ele andava e ele se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com o faminto, no tanto que ele via a multidão que estava com fome, multiplicou os peixes e os pães. Ele se preocupava com o próximo, com as necessidades das pessoas. Né? Ele se preocupava com a salvação, com a vida eterna, com as almas que estavam ali. É o mesmo sentimento que Deus está falando aqui em Romanos 15, verso 5. Ora, o Deus de constância e consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Qual que era o sentimento que Cristo tinha? Quando Cristo chegava perto do enfermo, o que ele fazia? Ele curava aquele enfermo e falava, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque ele via a dificuldade das pessoas. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter. Para que nós estejamos unânimes, nós temos que ter esse sentimento. Eu por você, você por mim e nós por todos nós. E principalmente pelas pessoas aí fora. Nós temos que ter essa unidade e esse sentimento de Cristo, que é o amor de Deus. Em 1 Coríntios, após isso em 1 Coríntios, somos lembrados que participamos do mesmo corpo e fazemos parte do mesmo corpo. 1 Coríntios 10, 17. Se quiser abrir aí, é um pouquinho para frente de Romanos. 1 Coríntios 10, 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Quem que é esse pão? É Jesus. Eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, disse Jesus, você não vai ter fome. Né? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E Jesus fala mais. Eu sou a fonte da água da vida. Se você beber de mim, rios de água viva fluirão dentro do teu ventre. Não é gostoso quando você vai na igreja, você não sente uma paz, você não sente a tua vida transformada, quando você vem no culto, você ouve a palavra? É a água de Deus que está te limpando. É esse pão, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o alimento que está alimentando você. Que está alimentando a nós. É a água que vem limpando, não é verdade? Quanto mais nós entramos debaixo de uma água limpa, mais purificados nós vamos ser. E isso é espiritualmente. E a Bíblia diz que no céu existe o trono de Deus. E debaixo do trono sai um rio que chama o rio de água viva. E esse rio hoje é derramado sobre nós espiritualmente através do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse comprometimento com Deus, de nós
embora sejamos embora sejamos muitos, somos um só pão, somos um só corpo, todos participamos do mesmo pão. É a mesma coisa da hora da Santa Ceia, que você participa da mesa da ceia do Senhor. Paulo também nos ensina que não existe diferença entre uma pessoa e outra. Etnia, raça, cor, somos todos iguais perante Deus. Olha só, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Quando que nós somos batizados no mesmo Espírito? Quando nós recebemos o Espírito de Deus. A senhora veio aqui hoje por quê, irmã? Porque Deus tocou seu coração. Deus tocou meu coração para abrir a casa. Deus tocou seu coração para mim, que você não veio porque você quis, não. Você foi tocada por Deus. Não, eu quero receber a presença de Deus. Eu preciso buscar. Eu me sinto bem ouvindo a palavra. Eu me sinto bem ouvindo a voz de Deus através da palavra. É o Espírito de Deus que trabalha no teu coração. Nós somos tocados por Deus para estar aqui hoje. Amém. Então o Espírito Santo, pois todos nós fomos batizados, né? Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Se você tem sede por Deus, sede pela palavra, você já foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está tocando em você. Ninguém busca Deus pelo diabo, ninguém busca Deus pela carne. As pessoas só buscam a Deus porque são impelidas, tocadas, movidas pelo Espírito de Deus. Da mesma maneira você saiu da sua casa e veio aqui hoje. Porque Deus trouxe você aqui, porque Deus tem algo a tratar com você, porque Deus quer transformar o teu coração e você tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Nós somos tocados por Deus. E olha o que ele fala aqui, pois em um só Espírito, ele está aí falando do Espírito Santo, fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Nós bebemos do Espírito Santo. É essa fonte da água da vida. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, os samaritanos não conversavam com os judeus, eram povos que não se comunicavam, povos inimigos. E aí Jesus encontrou a samaritana no poço de Jacó pegando água. E aí Jesus vira para ela e fala assim, olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, jamais você vai ter a sede. Ele falou, você é algum profeta? Né? Ele falou assim, olha, vai e chama o teu marido. Ele falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus revelou a vida dela, falando assim, disseste bem que você não tem marido, porque você já tivesse 5 e esse que você tem não é teu. Aí ela assusta, né? Porque ele conta a história da vida dela e aí ela vê que ele é um profeta. Você é profeta de Deus? Aí ele prega e evangeliza ela e leva a palavra de Deus para ela. Então o que acontece? Jesus é a fonte da água da vida. Se você beber dele, rios... Por que ele fala? Se você beber, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. Por que rios fluem dentro de nós? É essa presença de Deus que você sente de vir buscar. Essa presença de Deus que te faz bem ouvir a palavra. Essa presença de Deus que te faz bem no culto, servir a Deus, vir aqui num lar, você podia estar na tua casa assistindo televisão ou ouvindo novela, comendo pipoca, você está aqui hoje, porque você tem esse rio fluindo dentro da sua vida, você deseja, você sabe que é muito mais precioso estar aqui do que estar ouvindo uma novela mundana ou algum programa que não seja de Deus. Você tem sede de Deus, e isso é importante, é a vida eterna, é o rio de água viva, é a presença de Deus se manifestando na unidade do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Amém. Que Deus tocou no meu coração. Nós precisamos estar unidos para um fortalecer o outro, para um ajudar o outro. Igual a pastora fez hoje uma bela obra de Deus. Que Deus abençoe a vida da pastora. Essa irmã vai ficar grata para a pastora o resto da vida, porque ela não tem essa dificuldade e vai receber a bênção, a vitória dela. Na verdade, não é uma unidade, não é um só corpo, não é uma pessoa se preocupando. Então nós precisamos agir assim. Quando alguém precisar, um rapaz estava ali, eu estou com fome. Estou com fome, você tem alguma coisa para me dar? Opa, ele vem aqui, prepara, o Chico vai pastor dar uma palavra. Eu falei um lanchinho para ele, chorou. Deus te abençoe, Deus está na sua vida. Então Deus te abençoe você também. Vai na bênção de Deus, Senhor te guarde, te protege e tal. Agradeceu ali, chorou. Estou morrendo de fome, estou precisando comer alguma coisa, tem uma coisa para mim? Tem. Então é isso que nós precisamos. Não importa, a Bíblia fala assim, dá quem te pedir, não importa quem seja. É a unidade do corpo de Cristo. Nós temos que fazer diferença. A gente não faz diferença quando a gente põe um terno e vai na igreja. A gente faz diferença quando a gente tem amor para doar para as pessoas. Quando a gente se torna um corpo, não, eu preciso fazer minha parte com Deus. Eu preciso dar às pessoas que necessitam, porque amanhã talvez eu possa necessitar. E aí eu vou pedir para Deus e Deus vai enviar um anjo do Senhor também, uma pessoa para me ajudar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé então para nós orarmos.